Quando eu comecei a ler esse texto, eu disse, meu Deus, de fato, nós estamos vivendo e andando como se fôssemos cegos, como se não observássemos de fato aquilo a que nós fomos chamados. O Senhor nos chama todos os dias ao arrependimento. Todos os dias nós estamos vindo à igreja, ou semanalmente, seja o que for, ou escutando em nossas casas pregações sobre o que Deus quer para a nossa vida. Onde tem profetas, as pessoas estão indo. Eu conheço pessoas, se tiver profeta em qualquer igreja, ele está lá para escutar o profeta. Tem uma menina até que trabalha para mim, olha, Osmar, profeta tal vai vir aqui na minha casa. Aí o profeta tal, ele vai vir na minha casa. Ele adivinhou a morte de fulano, não sei de onde, não sei de quê. E eu fiquei olhando assim e disse, meu Deus do céu, meu Pai eterno. O último profeta foi João Batista. Os profetas somos nós, quando professamos as palavras de salvação que está na Santa Bíblia do Senhor. Então, as pessoas talvez achavam que iam encontrar lá no deserto essas mensagenzinhas que afagam o coração, sabe? Não, meu amigo, continue da forma que você está. Deus ainda vai te honrar, Deus ainda vai te levantar, Deus ainda vai fazer isso. Ele já fez. Foi isso que João Batista disse. Ele disse, arrependam-se. Ele trouxe uma palavra de arrependimento. E aqui ele traz a palavra do profeta, mas ele diz assim, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplainados, e todos virão a salvação de Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, uma linguagem bem conhecida naquele tempo, que quando o imperador ele ia adentrar numa cidade ou ia para qualquer lugar, os seus construtores ou engenheiros, seja quem for, ia na frente para endireitar o caminho para que entrasse o rei ou o imperador. Ele está dizendo, em outras palavras, o profeta Isaías já dizia que devia ser preparado o caminho para que entrasse o rei da glória, para que o imperador, o governador do universo, ele entrasse. E de fato você observa que esta pregação, ela faz efeito, porque quando João Batista sai pregando que o Messias está vindo, quando ele diz que as pessoas devem se arrepender porque o tempo está próximo, essas pessoas escutavam a voz de João Batista e saíam talvez como aquela samaritana dizendo, eu escutei um profeta, não será ele o grande profeta instruído e mandado por Deus? E ali ela foi uma missionária e o povo fez o quê? Correu para encontrar Jesus. Assim também as pessoas iam encontrar com João Batista no deserto para serem batizadas. Observe que, num contexto geral, a pregação que de fato pode fazer efeito em nossos corações é aquela que nós escutamos, não pensando em quem ficou em casa, mas pensando em quem veio, pensando em mim mesmo. A pregação de arrependimento, ela é para hoje, ela é para mim, ela é para os nossos dias. Nós devemos nos arrepender, porque eu creio sim que Jesus está próximo de voltar. Eu creio sim que Jesus está próximo de voltar. Eu falei ainda na faculdade, semana passada, eu disse, professor, talvez nos nossos dias, e eu creio que eu falei em determinado lugar, creio que foi na Magana, eu comentando com o pessoal lá, talvez nos nossos dias, João Batista seria um louco. O pastor Vanildo até citou um rapaz que anda com um cajado ali uma vez, ele disse, tem um cara que anda ali todo bagunçado com um cajado, e as pessoas às vezes podem achar que ele é louco. João Batista seria taxado de coisa pior. Que imagine a cena de um camarada que é vestido de pele de camelo ou de ovelha, sei lá, de couro, e comia gafanhoto e mel silvestre, gritando no deserto que o Messias estava vindo. Imagine a visão que nós teríamos dessa pessoa nesses dias. Talvez nós o taxássemos como louco, mas nele estava a palavra de Deus, pregada, arraigada, e ele começou a levar para o povo. Falei isso ainda na Magana esses dias, quando se prega de fato a palavra e se corrige os caminhos no Senhor, é nítido e notório que o próprio Senhor vai enviando a nós aqueles que têm de ser salvos, e eu sempre digo para lá, gente, pode ter um culto com 2, 3, 4 pessoas, não importa, se essas 2 ou 3 ou 4 forem para casa pregar os seus, e aqueles outros pregarem para os vizinhos, e as pessoas começarem a levar de fato a mensagem, essa igreja encherá muito rápido, mesmo sendo dentro de um sítio, porque o poder não está em quem prega, está na palavra.
o poder está no nosso Senhor Jesus Cristo e não em nós, entende? Então dizia ele, pois, às multidões, versículo 7, que saíam para serem batizadas. Olha a palavra que o camarada prega: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Imagine você vindo para escutar uma palavra do pregador, e o pregador, antes de você chegar, a gritar: raça de víboras, quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Aí ele diz: produzir, pois, frutos. Aí ele diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, versículo 8, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ele diz: quem vos induziu a fugir dessa ira vindoura? E vocês usam o nome de Abraão em vão, porque vocês vêm talvez dizendo, e aquelas pessoas têm um orgulho muito grande, é claro, da sua descendência, e todos falam: temos por pai Abraão. Talvez como nós também falamos orgulhosamente em todos os lugares que nós somos cristãos, mas às vezes a nossa vida está como a vida daquele povo. Nós falamos que somos cristãos, mas não somos conhecidos assim pelo pessoal lá de fora. Às vezes nós falamos que somos cristãos, mas os nossos vizinhos, eles não têm esse conhecimento de nós. Às vezes nós falamos que somos cristãos, mas as nossas atitudes diante do povo do mundo, às vezes está dizendo que nós não somos, e é isso que João estava dizendo para aquele povo. Vocês dizem que tem por pai Abraão, vocês dizem que tem um nome, mas o nome que vocês professam, vocês não são dignos de tê-lo. Por quê? Porque Deus pode suscitar de qualquer canto filhos para Abraão. Assim como em qualquer canto Jesus Cristo pode salvar pessoas e mais pessoas. Mas como é que vão conhecer que essas pessoas de fato são cristãos? Quando corrigirem-se os caminhos, quando a vida se endireitar, e quando finalmente nós vivermos aquilo que nós pregamos. Essa é a realidade. Foi eu lendo esse texto e uma tapa dando na cara. Tem até um meme que o camarada vai lendo, né, as cartas de Paulo, e abre Coríntios, uma tapa na cara. Abre Efésios, outra tapa na cara. Gálatas, outra tapa na cara. Aí quando abre Filipenses, né, a carta do amor, aí aparece um monte de coraçãozinho e o camarada lendo. Então foi lendo esse texto e realmente vendo isso. Porque é que, de fato, nós estamos, na vida que estamos, ou estamos, infelizmente, não estamos desfrutando da presença maravilhosa do nosso Deus em sua plenitude, porque há coisas em nossas vidas que nós ainda devemos ajeitar, Fruto de arrependimento é mudança. Fruto de arrependimento é mudança. Quantas e quantas vezes já foi pregado neste púlpito, em tantos púlpitos, e as pessoas parecem que entram no ouvido e saem no outro, como muitas vezes entrou no meu e saiu no outro também. Fruto de arrependimento é mudança. Não existe arrependimento sem mudança. Não existe arrependimento em que eu choro aqui de me acabar nessas cadeiras, mas quando eu volto para casa eu sou uma desgraça em casa. Eu sou uma desgraça nos meus relacionamentos. Eu sou horrível quando estou no meio daqueles que me acompanham. Não existe arrependimento sem mudança. Não existe. Sabe? Arrependimento sem mudança é hipocrisia. É falar de uma coisa que eu não vivo. É eu chorar aqui na frente de todos, achar que realmente estou correto, e no final das contas, a minha vida está totalmente errada. Sabe? O Senhor, Ele nos constrange quando a gente vai ler a sua palavra com sinceridade. Quando nós lemos isso, nós nos indagamos: meu Deus, em que eu preciso mudar? Senhor, o que eu preciso fazer, Pai? Eu mandei no início do ano uma mensagem para o pastor Vanildo, eu creio que ele lembra, que eu disse: pastor, eu não sei o que foi que aconteceu. Quando eu comecei a estudar teologia, a minha vida virou de pé na cabeça, de ponta cabeça, eu não sei mais o que é isso não. Olha, é tanta confusão, é tanta discussão, é tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo que eu não sei para onde vai. Às vezes eu penso que não é isso que Deus quer. Até a gente se deparar com a Escritura e ver que o que Deus quer é que de fato nós sejamos os seus filhos e façamos aquilo que de fato nós pregamos. E aí eu comecei a ver que eu não vou falar aqui num púlpito sobre um Zé Ninguém. Eu vou falar sobre o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu por nós, aquele que nos comprou a preço de sangue. Eu vou falar sobre este. E para eu falar sobre este, eu tenho que estar com a minha vida reta, com a minha reputação ilibada, eu tenho que estar correto diante dele.
Então nós precisamos, meus irmãos, de mudança urgente para usar o nome de Jesus. Acho interessante que Hernandes Dias Lopes, ele usa uma alusão, né, bem interessante para citar sobre isso aqui, que ele fala sobre Alexandre o Grande, né? E eu acho que até certas vezes na célula até já utilizei também, que ele diz assim, né, que Alexandre o Grande, em uma das suas incursões, foi trazido a ele um jovem que estava querendo desertar do exército, porque não queria lutar, estava com medo. E ele, vendo que o rapaz era muito jovem, perguntou para ele, né, disse, olha, como é seu nome, jovem? Ele disse, meu nome é Alexandre. Ele disse, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Às vezes também somos nós temos que mudar de atitude para merecermos o nome de cristãos. Cristãos foram chamados de cristão pela primeira vez, porque eles alvoroçavam o mundo, porque eles pareciam de fato com Cristo, porque onde eles chegavam, eles pregavam que de fato as pessoas tinham que mudar, o que era totalmente contrário a tudo que aquelas pessoas escutavam. Então, o mundo em que nós vivemos não é o mundo que vai nos abraçar quando nós dissermos a verdade. Essa é a realidade. O mundo em que nós vivemos é o mundo que vai nos apedrejar por dizermos a verdade, mas a verdade tem que ser dita mesmo assim. Essa é a realidade dos nossos dias. Se nós formos pregar certas coisas por aí, nós vamos ser apedrejados às vezes por pessoas da própria igreja que não toleram esta palavra, uma palavra mais dura, uma palavra mais firme. E ele diz assim, também já está posto o machado à raiz das árvores, uma palavra agora de repreensão e de exortação de que está chegando justiça. Ele já está posta o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Olha que palavra dura. Ele está dizendo, você fala que tem este nome, nós temos o nome de cristão, nós falamos que tem, quais são os nossos frutos? Estão conhecendo a minha vida de cristão por quais frutos que eu estou apresentando? Sabe, esse texto é um texto para ser lido e indagado sempre. E eu, o que é que eu estou fazendo? Cadê o meu fruto? Onde é que eu me encaixo aqui? Porque a palavra que era precursora do ministério do Messias, também é a mesma palavra que é precursora da volta do Messias. Esta palavra também é para os nossos dias e serve como exortação, mas também como um bálsamo ao vermos tudo que está acontecendo. Porque eu tenho plena certeza que logo, logo o Senhor intervirá novamente no curso da história para mostrar que Ele está sobre todo e qualquer rei. Não existe rei acima dEle. O Senhor detém todo o poder. Eu creio que Jesus voltará, meus irmãos, e o tempo vai ser justamente tempos como estes. Tempos de extrema corrupção, tempo em que as pessoas estão a cada dia mais abandonando o verdadeiro evangelho, tempo em que guerras estão se levantando em todos os lugares e que muitas pessoas estão aflitas sem saber qual será o seu futuro. Mas se nós nos apegarmos a Cristo, eu te digo que teu futuro, nosso futuro será o céu. Nosso futuro será o céu. É uma palavra dura, uma palavra de repreensão, mas que vale muito a reflexão. Sabe? Nós já desfrutamos, meus irmãos, da saborosa graça da salvação. Cristo já nos alcançou, Cristo já nos libertou das amarras do pecado, mas nós precisamos mostrar os nossos frutos de arrependimento. Nós precisamos mostrar para o mundo a que nós viemos, e nós viemos para pregar a Cristo e este crucificado. Aí nós vimos que esta pregação, ela surte efeito, quando nós lemos o versículo 10, que diz assim: então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos de fazer? Diante da palavra de repreensão, meus irmãos, nós não devemos correr, nós não devemos nos esconder, pelo contrário, nós devemos nos humilhar ao Senhor e perguntar, Senhor, o que é que eu preciso fazer? Senhor, o que é que eu preciso, Paizinho, para realmente entrar em acordo com aquilo que o Senhor deseja para mim? Jesus, pregando também às multidões, usou de palavras muito firmes e duras, até um momento que as pessoas disseram, esta palavra é muito dura, quem pode suportar? E começaram a abandonar, começaram a deixar Jesus, e ficou apenas aqueles poucos discípulos ali, e Jesus, irritado, disse, por quê? E vocês, o que é que estão fazendo aqui? Também não vão? Em outras palavras. E Pedro disse, Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Quando nós escutamos palavras dessas, meus irmãos, nós temos que pensar, Senhor, para onde eu irei? Sabe, em meio às dificuldades,
amados, eu teve um momento que eu olhei para um lado e para o outro, não tinha para onde correr, e eu olhei apenas assim e disse: Senhor, mas seja